Presidente Antônio Campos, da Fundação Joaquim Nabuco, presidente da Academia Paraibana de Letras, professor Ângela Bezerra de Castro. Cumprimentos a todos que acompanham esta transmissão. A nossa opção por Tarcísio Buriti, lembrando seu nome num painel inédito de homenagens aos 80 anos da Academia Paraibana de Letras, a que se associa de forma inédita a Fundação Joaquim Nabuco, pode ser vista sob suspeição, ainda que venial, diante da pontinha que fui chamado a fazer no filme em dupla metragem 30 anos atrás, em suas duas gestões no governo do Estado. No primeiro, como auxiliar direto. No segundo, como coautor de publicações destinadas à preservação em álbuns da melhor gramatura contra o tempo, vinculando imagens e textos ao registro sagrado e da arquitetura monumental que um dia de 1929 surpreendeu Mário de Andrade em Turista Aprendiz, face à alegre singeleza do nosso barroco particularmente tropical. Feito mais com nossos cajus do que com os gordos anjinhos da caracterização universal. Deixando-nos no momento de sentida compenetração de sua existência. Aos 62 anos, de vistas espirituais mergulhadas no fundo de leituras do mundo e do finalismo da vida humana, jamais liberta do primitivo animal, deixou-nos o professor Buriti, episodicamente governador, o seu lugar seguro entre os pensadores do direito, da filosofia, da leitura sociológica, de reconhecimento e interesse de diferentes auditórios. O professor Celso Laffer, que me dispensa dos seus títulos de prestígio nacional e internacional. Unia-se a ele, a seu amigo Buriti, em primeiro lugar, como confessa na introdução ao livro póstumo, que com problemas de saúde foi organizado, em primeiro lugar, pelo empenho e interesse pela filosofia do direito e pelo direito internacional público, e, de um modo geral, pela coincidência de estudiosos dos mesmos temas da primeira grandeza, alguns deles reunidos na coletânea. Refere-se com saudade à última conversa que tiveram, não sobre Kelsen ou Miguel Reale, que eram as costumeiras, mas sobre Hannah Arendt, cada um à sua maneira, aventurando-se a convencê-la a ingressar no espaço público da palavra e da ação, sendo a vida política objeto de muita frequência ao correr dos tempos. Nos idos de 1992,
Buriti, em pleno fastígio político, consagrado após seu primeiro governo, com a mais expressiva votação alcançada por um representante da Paraíba na Câmara dos Deputados, vem em procura da Academia Paraibana de Letras, com estas palavras de clara metafísica existencial. Abre aspas. Existem acontecimentos, palavras do seu discurso de posse, que se revestem de especial significação na vida de cada um de nós e na existência das comunidades. São instantes que falam por si. Tão grande é o peso de suas consequências como que a revelar os mistérios do destino humano. Os antigos acreditavam nas parcas, divindades que teciam, dobravam e cortavam o fio da vida. Os cristãos falam da ação da providência. O mesmo se diga dos que acreditam na força do destino, onde tudo já está previamente traçado e de forma inelutável, tornando-se inútil qualquer esforço contrário. Sejam as parcas, seja a providência, ou seja o destino, a verdade é que o homem sente-se pequeno e fragilíssimo diante do incomensurável da vida e do universo. Muito mais do que o espaço monumental destinado à cultura de sua terra, lembrou-nos Buriti a lição de Pascal, para quem toda nossa dignidade reside no labor do pensamento, na consciência de que morre e que em vida, como Sísifo, a cada um dos instantes em que desce da montanha para recomeçar a luta sem fim, ele se torna superior ao seu próprio destino. Todo esse introito vem à tona para alçar aquele mínimo instante que Buriti foi achar em Albert Camus, espécie de respiração de Sísifo para subir de novo com o seu rochedo. O instante da respiração, da hora da consciência. Ora, a montanha que o destino reservara ao nosso personagem ainda estava por desabar em suas costas. Costas largas de pedreiro que é como Gore Vidal vai alcançar as de Sócrates em sua monumental criação hollywoodesca, superimaginosa. Estou a ver Tarcísio Buriti, neste exato momento, em sua lógica de rico expositor, falando aos convivas culturais da Fundação Joaquim Nabuco, todos numa atenção de sala de aula. E não fiquei sozinho nesse encantamento. A professora Ângela Bezerra de Castro, também boa expositora, mais espontânea, em discurso de homenagem póstuma ao amigo e confrade, vem em minha ajuda. Ouvi-lo, acompanhar o desenvolvimento matemático do seu raciocínio, era um dos encantos dessa preciosa convivência. E traz esse detalhe. Foi assim, se o tema era literário, cercava-se ainda de maiores cuidados. Foi assim
quando produziu a conferência O Trágico Evangelho do Rego e Gilberto Freire. Mas no instante de ler, é que ele ainda se superou, porque então era o professor em sua plenitude. Outro vulto de presença fugidia, mas por todos nós acompanhado. F. Pereira Nóbrega. Este foi professor de Buriti entre a infância e a adolescência. Um dia me telefonou. Lembra, em entrevista a Bill Ramos, queria montar uma revista paraibana de peso no Brasil. Era essa a sua vocação natural e acreditava em nossos recursos locais. A revista não aconteceu. E o homem que poderia ter sido muito mais reconhecido, muito mais conhecido no Brasil, no exterior, se tivesse restado na esfera intelectual, prestou, sim, grandes serviços à Paraíba. Um dia, um tiro o acertou, como ato extremamente grandioso. O perdão de Buriti talvez não tenha vindo, porque seu coração parou antes do esperado. Fiquemos por aqui, com um dos poucos governadores que pesaram e alcançaram o sentido desta casa. Deu-lhe recursos para a ampliação da sede. Do seu governo, desde a surpresa da escolha, à surpresa bem maior do seu desempenho, temos a fortuna biográfica do livro que Bill Ramos lhe dedicou, Buriti, Esplendor e Tragédia. Bem, numa manhã de sábado, estando com Hélio Zenaide no terraço do ministro José Américo, o ouvimos perguntar: o que vocês acham de Buriti? Estávamos naquela fase de escolha dos governos pelo processo que começa a reacender saudades dos que não conviveram com ele. Entreolhamos-nos, eu e Hélio, sem atinar no sentido da pergunta. Os nomes engolfados na disputa em busca da simpatia do solitário patriarca de Tambaú eram os do costume. E o de Tarcísio Buriti, circunscrito ao da sua gestão na Secretaria da Educação e Cultura, ele próprio empolgado com a entrega à Paraíba de um espaço cultural que a maioria dos disputantes da Arena ou do MDB achava obra faraônica, ele estava longe de nos ajudar na resposta ao ministro. O que vocês acham de Buriti? Foi, de novo, um bom secretário. Fizemos coro à opinião geral de admiração e surpresa com a constância dos festivais de areia, com a construção de colégios de grandes e pequenos, com mais de 1000 salas de aulas abertas, e até com o fabrico de violinos para prover o aprendizado de música na escola, a grande paixão de Buriti. O fato é que, meses depois, contra o desejo de Bichara, o governador a que servia, de todos da Arena, jovem ou velha, do MDB e do próprio Buriti, é ele o escolhido. Vem Zenaide
e com ironia a si mesmo e a nós dois, joga a pergunta fora através da crônica política que escrevia. Que jornalistas somos em Preto Velho? E vem nova surpresa. Governador na ditadura, sendo escolhido por ela, já dissimulada em abertura lenta e gradual, manda abrir as páginas da União, as falas e críticas procedentes da oposição. Não há democracia sem imprensa livre, mandou escrever no cabeçalho do velho jornal. Foi o primeiro governador da Arena a defender abertamente a eleição direta para presidente. A questão camponesa, a mais renitente no âmbito do ódio latifundiário e na caça da repressão, teve episódios que o trouxeram para o flanco de Dom José Maria Pires. Tendo exemplo principal em Alagamar, com seu diálogo de lógica matemática já mencionado, trazendo o governo federal para garantir a posse de 700 famílias. Ou na liberação das irmãs holandesas, do cerco da polícia, Buriti, acordado de madrugada pelo arcebispo para irem pessoalmente abrir-lhes a porteira. Tudo está no livro de Bill Ramos. O que todo governo de referência se esforçou por fazer, no seu não foi diferente. Infraestrutura de água, de estrada, de energia, esforçando-se por melhor desempenho do professor e da escola. Em habitação popular, 50 mil casas, ele apenas sentindo inveja, manifesta do governo de Pedro Gondim, que sem BNH, cumprindo a lei trabalhista de participação na Previdência do Empregado, capacitou o Monte Pio, ou IPEP antigos, a construir cidades dentro da cidade, como a cidade dos funcionários e o conjunto Pedro Gondim, ruas inteiras se estirando entre favelas. Buriti governou, de fato, para não ser esquecido. E foi justamente aí que abreviou o caminho da sua morte. Encerremos. O espaço cultural simboliza a todos os olhos e auguremos para todos os tempos o Adriano na exata dimensão da sua terra. Mas, a meu ver, sua grande ambição, sabendo ser uma utopia, estava em impregnar, fundir no espírito do seu povo e mesmo de suas lideranças a convicção de que a terra fértil da Paraíba está na cultura, na perenidade do seu capital cultural, exportando os Arruda Câmara, os Pedro Américo, os Augusto dos Anjos, os Epitácio, os Zé Américo, os Zé Lins, os Augusto, os Celso Furtados, o Ariano, o Zé Siqueira, os Lins Duarte, os Paulo Pontes, os Sivucas, os Jacques do Pandeiro, para não falar do que nunca terá fim na capacidade de trabalho dos que deixam a terra natal para construir no ferro e no calcário a riqueza dos outros.
Eu o vi bater no birô quando o governo federal suprimiu o dinheiro da emergência da seca. Os cofres da Secretaria de Finanças cobririam um santo para descobrir outro. Bateu no birô. Como veio bater depois, quando o Collor mandou fechar o Banco do Estado. Pagou aos emergentes, incluindo na conta as suas mulheres, que ficassem em casa, remuneradas, cuidando dos seus filhos e do seu homem. Do lado de cá, tirou-nos da apatia gerada pela gente da Cidade Nova, que perto dos 400 anos descobriram o caminho do mar, esquecendo a colina histórica e sagrada, onde está esta casa. Sem ser contra, dilatando-a a norte e a sul, fomentou não só espírito, mas vontade de preservação, tendo começado por São Francisco, o nosso vizinho, e formando uma escola de restauradores a partir de um grupo de trabalho que valia por uma secretaria inteira de governo. Trouxe a Espanha com o açúcar que nos levaram para colaborar nesse programa. Isto inspirou uma mentalidade, influiu nos que vieram depois e no próprio comércio, com seus investimentos de repercussão restauradora, como aconteceu com o núcleo antes degradado entre a Borre Perruan e os fundos do Palácio, a antiga Silva Jardim, reestruturada na gestão anterior, que não posso negar o nome do prefeito Cícero Lucena. Hoje é comércio de sapato alto. A batuta com que a Sinfônica tangeu aquele final inesquecível da Nona Sinfonia, na entrega pública do espaço cultural. A ode de Schiller, na voz morena de Mandacaru, bairro de nossa periferia, ou no sotaque alemão de algum descendente, sem diferença de cor ou de classe, ainda me emocionando ao fechar um perfil muito difícil de ser completado.